Eu gostaria hoje de conversar sobre o que é filosofia, apresentar a vocês os principais conceitos e as diferenças entre filosofia e os outros níveis de conhecimento e também responder qual é a finalidade de se estudar filosofia do direito. A primeira parte, eu defino o que é filosofia. Na segunda, eu explico por que a filosofia é uma ciência. E na terceira, qual é a finalidade da filosofia do direito. A primeira parte, a primeira pergunta, é a pergunta final: o que é filosofia? Nós, ao longo da história do Ocidente, produzimos conhecimentos, e pensamentos elaborados que partem do senso comum, mas que sempre se pretendeu que chegasse à verdade ou à essência. Foi assim que a filosofia começou. Lá no século V a.C., para nós fazermos um corte temporal, Sócrates, Platão e Aristóteles estavam realmente interessados em procurar a essência dos discursos e também a essência da physis, ou seja, a essência da própria natureza. Muitas vezes na filosofia se confunde a procura da essência com a definição da verdade sobre a natureza e sobre os aspectos da vida humana. Não é necessariamente a mesma coisa, ainda que essência e verdade estejam sempre juntas, mas não é a mesma coisa. E esse é um ponto fundamental para a gente entender o quanto a filosofia se afasta dos demais conhecimentos. Para objetivar melhor a nossa aula de hoje, vamos dividir o conhecimento em três grandes grupos. O grupo que a gente vai chamar aqui de senso comum, o grupo que eu chamarei de ciência tradicional e a filosofia como uma terceira área do conhecimento humano. Então, o conhecimento humano, grosso modo, pode ser dividido nesses três grandes grupos. O senso comum é o conhecimento que nós usamos no nosso dia a dia e a cada momento para podermos produzir de forma prática e imediata a nossa própria vida e resolver os problemas mais imediatos. O pensamento do senso comum, portanto, não tem como objetivo o aprofundamento da essência das coisas e a explicação última dos fenômenos da natureza e dos fenômenos sociais. Ela é apenas um conhecimento útil para que no dia a dia a gente possa resolver os problemas mais imediatos e reproduzir a nossa vida. O conhecimento, o grupo de conhecimento chamado de conhecimento científico é produto do Renascimento. Ele é um conhecimento que vai ser produzido após o fim da Idade Média e vai acabar na grande revolução do conhecimento científico, empírico, que na modernidade. Então, de forma geral, nós temos a tendência a falar de senso comum e de conhecimento científico, sendo que então o conhecimento científico seria o conhecimento verdadeiro. O grande destaque do conhecimento filosófico é que, ao se afastar do senso comum, ele não necessariamente está interessado em produzir verdades. Diferentemente do conhecimento científico, que acha que o contrário do senso comum é a verdade, o conhecimento que chega à verdade, a filosofia, por princípio, não se preocupa, já de início, em chegar à verdade. O que a filosofia se preocupa é produzir um conhecimento que possa dialogar com os outros conhecimentos, demonstrando até que ponto o conhecimento do senso comum e o próprio conhecimento científico que produz verdade
é a única forma de refletir sobre a existência humana, né? E a partir desta reflexão propor outras formas de viver e outras formas da redução dos problemas humanos. Veja, neste sentido, a filosofia vai à essência, mas ela não está interessada de início em produzir verdade. Isso às vezes é muito confuso, porque nós, homens modernos, tendemos a acreditar que chegar à essência é produzir a verdade. A verdade é, na verdade, uma conceituação valorativa que tem, dentro do discurso da modernidade, um objetivo, o objetivo de orientar, né, os comportamentos humanos a partir daquilo que é o pensamento dominante de uma sociedade num determinado momento. A filosofia não produz pensamentos dominantes. A filosofia se propõe a produzir conceitos novos, novas narrativas capazes de questionar e dialogar, né, no contraditório, fazendo contraditório ao pensamento, né, científico, matemático, moderno, pretensamente da verdade. Quando a gente separa a procura da essência, separa da verdade, nós percebemos que nem sempre a verdade é a essência. A verdade é definida pelo discurso dominante que, num determinado momento, um grupo social coloca e consegue colocar como sendo hegemônico, geral e universal para todos. Não necessariamente essa verdade, entre aspas, é uma essência, né? Ela pode até ser empiricamente, no caso das ciências naturais, a verdade pode ser até empiricamente comprovada, mas a essência dificilmente, né, vai ser detectada de uma forma imediata por um experimento empírico. Por mais que isto possa ferir o nosso senso comum, o fato é que toda hora, mesmo no mundo das ciências exatas, nós temos novas descobertas, né? O conhecimento científico moderno, ele toda hora se renova, o que prova que aquilo que era uma verdade científica no momento anterior não era a verdade científica última, né? Não se tinha chegado ainda à essência. Desse ponto de vista, a filosofia se destaca dos outros conhecimentos. Então, repetindo, não é um senso comum, porque o senso comum não está preocupado em chegar à essência, não é o conhecimento tradicional científico, porque a filosofia não precisa do empirismo, né, imediato e da resposta imediata para resolver um problema prático imediato, mas ela faz o papel de uma crítica, né, uma crítica construtiva, com relação tanto àquilo que é o pensamento comum, quanto àquilo que foi produzido como verdade do ponto de vista da ciência, né? E nesse sentido, a gente pode, eu vou usar aqui uma metáfora, dizer que a filosofia, ela produz um efeito sanfona nos demais conhecimentos. O efeito sanfona é uma metáfora que eu uso para dizer que, enquanto as ciências tradicionais tendem a convergir para a tal da verdade, para a proposta da verdade, né, a filosofia tende sempre a uma construção de um pensamento iconoclasta, um pensamento divergente que provoca o contraditório e que, a partir desse contraditório, abre um leque de novas possibilidades. Depois desse leque aberto, dessas novas possibilidades, então, a ciência tradicional, né, pode partir desse novo leque de possibilidades que foi aberto pela filosofia e pode convergir novamente para uma nova produção de um outro conhecimento prático e empírico. E assim sucessivamente. Então, nós temos um efeito sanfona que abre e fecha permanentemente.